para o nosso 31º encontro do curso de Matemática 1. Vamos prosseguir com logaritmação, e depois de trabalhar as propriedades que a gente viu na aula passada, a gente hoje vai falar das bases principais, que a gente utiliza e que são aquelas bases que estão na calculadora, por exemplo. Boa tarde, Viviane. Acabei de entregar a P6, o R3 e o CAN3, e com isso fechei a nota do terceiro bimestre. Alguém gostaria de fazer algum comentário, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer sobre todo esse processo de aulas? Nenhuma pergunta? Vocês viram os números, né? Já temos alunos aprovados no extremo e já temos alunos em prova final no outro extremo, né? Então, as duas coisas nós já temos. Mas a maioria dos alunos não passou, mas tem chance de passar sem final. Sendo que alguns basta manter o desempenho que tiveram até agora, manter a média, ou alguns têm que melhorar para passar sem final. Eu recomendo, se você quer falar em chance de aprovação, é mais fácil, quem tem chance de passar no quarto bimestre, passar no quarto bimestre. Porque se deixar para passar na final, não estou falando nem em termos de quanto tem que tirar. Acho que a dificuldade maior vem do fato da matéria da final ser a matéria de todo ano, né? Enquanto no bimestre é só a matéria de logaritmo. Então, por questão de estratégica de quantidade de assunto, eu sugiro que quem deseja ser aprovado, que o faça agora no quarto bimestre, que é onde a chance é maior. Não estou dizendo com isso que quem ficar em final não vai passar, nem hipótese alguma estou dizendo isso. Só estou dizendo que é mais fácil estudar para um assunto de um bimestre do que assunto de 4 bimestres. A prova final vai cair a matéria dos 4 bimestres. Bem, então é isso. Nenhuma pergunta de vocês, galera? Todos satisfeitos com as notas? Ninguém ficou chateado? Hoje a galera não está afim de bater papo não, hein? Ana Clara respondeu para mim, que bom. Satisfeita, Stephanie, eu gostei. Bem, assim, a opinião de vocês é importante, agora vocês sabem que eu tenho as minhas convicções, né? Então, assim, o fato de vocês serem aprovados, né, ou estarem satisfeitos, para mim não é o mais importante. O mais importante é que vocês aprendam, isso para mim é o mais importante. Eu acho que para vocês aprenderem, estando satisfeitos, a chance aumenta, né? Então, por isso que eu também acho legal que vocês fiquem bem, satisfeitos, mas eu tenho as minhas convicções. Então, por exemplo, uma convicção que eu não abri mão ao longo desse curso inteiro foi como o CAN é importante. E como boa parte de vocês queria que o CAN fosse retirado, ou diminuído, ou etc. E como o CAN é uma excelente forma de aprendizado, excelente forma de aprendizado. E que não precisa, o problema de vocês foi quem deixou para fazer o CAN, faltando alguns dias para a data limite. Aí, quando, na verdade, eu dei um mês, quase um mês ou mais, né? Se fosse rigoroso, o CAN, essa matéria do CAN do quarto bimestre, eu dei há 3 meses atrás. Então, quem quisesse começar a fazer a matéria do CAN 3 meses atrás, poderia ter começado, nenhum problema. Então, o IF exige que vocês se organizem, que vocês saibam utilizar seu tempo bem, porque a demanda é maior. Existem mais disciplinas cobrando, né? E mais disciplinas exigindo que você tenha um mínimo de aprendizado, né? Nas suas várias áreas. Então, organização é um elemento muito importante para quem deseja ter bom desempenho no IF.
Nenhuma pergunta, então, pessoal? Eu posso começar a aula? Bem, diante do silêncio, eu imagino que sim. Eu posso começar a aula, então eu vou começar a aula. Tá aqui a nossa... Não. Tá aqui o nosso planejamento. Tá todo mundo vendo o planejamento, pessoal? Sim? Preciso que alguém responda. Sim, professor. Obrigado. Estamos aqui no dia 13 de setembro de 2021. Hoje é dia de aniversário de um sobrinho meu. Eu tenho 9 sobrinhos. Esse meu sobrinho tem 40 anos de idade. Vamos lá. E previsto para a aula de hoje, nós temos as bases principais, né? Do CAN. Desculpa, as bases principais do logaritmo. Eu li aqui o CAN e me confundi. Hoje é a aula de número 31. Na verdade, seriam 62 aulas, mas cada encontro tem 2 aulas, então é o nosso 31º encontro, na verdade, né? Alguma dúvida sobre o ritmo? Estamos no final. Depois da aula de hoje, só teremos mais 3 aulas teóricas, hein? Então, estamos perto do final. Depois da aula de hoje, mais 3 aulas teóricas. E o CAN, volta a afirmar que o CAN do quarto bimestre é o mais fácil de todos. Eu estou exigindo ao todo apenas 22 habilidades. 4 habilidades no tópico congruência, que está dentro de matemática 1. 7 habilidades em semelhança, que está em matemática 2. E 11 habilidades que estão em equações e funções exponenciais e logaritmos, que está em matemática 3. Se você totalizar, só para você ter ideia, no semestre passado, para você conseguir o 100%, você tem que fazer pelo menos 68 habilidades. Então, está reduzindo de 68 para 22 habilidades. Eu acho que é uma redução muito expressiva. Eu, no lugar de vocês, não perderia essa oportunidade. Bem, depois de apresentado o CAN, nenhuma pergunta sobre CAN, nem sobre planejamento, é isso? Pronto, então vamos começar a nossa aula. Bem, nós aprendemos na penúltima aula que a operação de logaritmo, ela é assim estruturada. Como é que é o nome desse número aqui? Hein, pessoal? O A se chama como? Galera? Logaritmando. Logaritmando. O B se chama como? Base. Base. E o C se chama como? Logaritmo. Logaritmo. E nós vimos condições de existência para 2 desses 3 elementos. O logaritmo não tem condição de existência, mas a base e o logaritmando têm. Quais são as condições de existência, pessoal? Vamos começar primeiro pelo logaritmando. Ele tem que ser o quê? Positivo. Tem que ser o quê? Ele tem que ser positivo. O A tem que ser maior que 0. E a base? Quais são as condições para a base? Galera, quais são as condições de existência para a base? Pessoal, quais são as condições de existência para a base? Maior que 1. Não, maior que 1 não. Maior que 0, né? E diferente de 1. Concorda ou não? Sim.
Ó, 0 tá aqui, 1 tá aqui. Toda essa região aqui, com a bolinha aqui aberta, pode fazer parte da base. E com a bolinha aberta aqui também. A base pode estar nessa região, ou seja, ela tem que ser maior que 0, ou seja, ela tem que ser positiva, mas ela não pode assumir o valor 1. Demos exemplos na aula passada, na aula retrasada sobre isso. Aí vem a pergunta agora. Então, quantas bases diferentes eu tenho de um logaritmo? Já que pode ser qualquer número real maior que 0 e diferente de 1. Quantas bases existem? Infinitas. Infinitas. Das infinitas bases que eu poderia escolher, 2 serão priorizadas, serão destacadas. Então, quem seriam essas 2 bases, pessoal? Decimal. A base 10 e a base neperiana. Então, aqui eu vou chamar, quando a base for 10, eu vou chamar de logaritmo decimal. E como é que eu vou escrever? Eu vou escrever logaritmo de um número x qualquer na base 10. Aí vai ganhar uma notação própria. A partir de agora, toda vez que eu escrever um logaritmo, botar o logaritmando e não escrever nada para a base, está implícito que a base é quem? Que a base 10. é 10. Então, a ausência de base indica que a base é 10. Já aconteceu isso em algum outro assunto em alguma outra abreviação do matematiquês? Um número que não está elevado a ninguém. Está elevado a quanto? A1. A 1. Então, está convencionado que a ausência de expoente indica expoente 1. Raiz. Quando eu fizer uma raiz de um número e não botar nada aqui no índice, está convencionado que é o quê? Raiz quadrada. Raiz quadrada, exatamente. A raiz quadrada, a gente convenciona que não precisa botar índice. O expoente 1, a gente convenciona que não precisa botar expoente. A base 10, a gente convenciona que não precisa escrever a base, porque ela é muito usada. Muito usada. Alguém sabe dizer por que é que o número 10 é um bom número para ser escolhido como base? Por que 10 é um bom número de se trabalhar? Nenhum palpite? Por que 10 é um bom número? Nenhumzinho? O nosso sistema de numeração, ele é o quê? O sistema de numeração que nós usamos, ele é o quê, pessoal? Ele é Decimal. decimal. O que quer dizer que o nosso sistema de numeração é decimal? Quer dizer que tem quantos algarismos que eu uso para simbolizar todos os números? Quantos algarismos? Quantos algarismos, pessoal? 10. 10. O algarismo 0, o algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Isso totaliza 10 algarismos. Não, alguém tem ideia de que não se sabe exatamente quem foi que inventou, né? Quer dizer, foram os indianos que inventaram o sistema de numeração que a gente usa o decimal, mas não sabe a pessoa especificamente. Alguém tem ideia por que é que os hindus, o indiano que inventou, por que ele achou bom ter 10 algarismos e não 9, não 8, não 7, não 6? Nenhum palpite? Ninguém associa o número 10 a nenhuma coisa do mundo real?
A nossa mão tem quantos dedos, pessoal? 5. E as duas mãos juntas? 10. 10. E quando você começou a contar, você usava os dedos? Sim ou não? Sim. Sim. Então, tá claro por que é que a gente usa o número 10? Por que é que os indianos provavelmente sugeriram, né? Um sistema de numeração decimal. Eles utilizavam os dedos também para contar. E, como eles tinham 10 dedos, tem sistema de numeração de uma civilização aqui na América Central que ele escolheu, em vez de 10 algarismos, ele escolheu o sistema de numeração com 20 algarismos. Alguém tem alguma ideia por quê? Eles devem ter usado o quê para contar? Os dedos das mãos E dos pés. e dos pés, exatamente isso. Então, 20 vem da soma. Obviamente, você não podia andar calçado, não é isso? Eles deviam andar descalço, não deviam? Concorda? Eles Sim. poderiam contar os dedos. Por que a gente não conta tanto com os Sim. dedos dos pés e usa mais os dedos da mão para contar? Alguém podia explicar? Ninguém tem palpite? Porque é mais fácil? Eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito por dois motivos. Primeiro, que a gente anda calçado muitas vezes e os dedos dos pés são escondidos. Esse é um primeiro motivo. E um segundo motivo é que o dedo da mão, a gente consegue mexer ele mais do que o dedo do pé, não é? Ou não? Ou alguém consegue levantar Sim. só o segundo dedo do pé? O vizinho do dedo mindinho. Você consegue levantar só esse dedo e não levantar os outros? É fácil ou é difícil levantar um dedo só com os pés? É difícil, né? Com a mão já tem limitação. Eu, quando quero mexer, deixa eu ver qual é o dedo que eu mexo, ó. Sempre que eu mexo um dedo, às vezes o outro mexe também, ó, sem eu controlar. Ó. Então, a facilidade, a habilidade de movimentação veio. Então, o logaritmo decimal vem daqui, tá certo? Agora, o logaritmo decimal tem outra coisa muito legal, que é o seguinte, ó. Preste atenção. Então, como é que eu falo como é que eu leio isso aqui, pessoal? Me ajudem. A leitura disso aqui é feito o quê? Como é que eu leio? Logaritmo, o quê? De 8 na base 10. Ou mais rápido, a gente fala logaritmo decimal de 8, tá bom? Alguém sabe quanto vale o logaritmo decimal de 8? Eu já dei na aula passada o logaritmo decimal de 2, não foi? Sim ou não? Uma aproximação para ele, não foi não? Qual foi a aproximação que eu dei na aula passada para o logaritmo decimal de 2? Ninguém lembra? Eu usei a calculadora, né? 0,3. Exatamente. Se o logaritmo decimal de 2 é 0,3, quanto é o logaritmo decimal de 8? Isso aqui eu vou ler logaritmo decimal de 8. Quanto vale? Qual é o resultado? Quanto é que vale essa? Aproximadamente 0,9. Exatamente. Você usou uma propriedade apenas na aula passada, não foi? Você deve ter usado que 8 é 2 elevado a 3. Usou aquela terceira propriedade do peteleco, né? Que você pode dar um peteleco no 3 aqui. E ele vem para cá, multiplicando. O logaritmo decimal de 2 é aproximadamente 0,3. E o triplo de 0,3 é 0,9. Então, olha como as propriedades são importantes, hein? Agora, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, ó. Tem uma propriedade logaritmo decimal que só o logaritmo decimal tem. E eu vou apresentar para você, e tem a ver com o nosso sistema de numeração, é claro, que eu vou falar agora. Quanto vale o logaritmo decimal de 10, pessoal? Quanto vale o logaritmo
decimal de 100? Dois. 2. Quanto vale agora um logaritmo que esteja de um número, um logaritmo decimal de um número que esteja entre 10 e 100? Qualquer número entre 10 e 100, por exemplo. Diria um número de 10 e 100. Pode ser o 37. Quanto vale o logaritmo decimal de 37? Tem algum número inteiro? Sim ou não? 37 é maior que 10 e é menor do que 100. O logaritmo decimal de 10 foi 1. O logaritmo decimal de 100 foi 2. É um número inteiro, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Com Não. certeza está entre quanto? 1 e 2. Ele vai estar entre o logaritmo decimal de 10 e o logaritmo decimal de 100. Como a gente sabe que esse cara vale 1 e esse cara vale 2, então o logaritmo de 37 na base 10 está entre 1 e 2. Se está entre 1 e 2, é 1, alguma coisa, não é? Então, pelo menos, eu já sei a parte inteira do número. Eu não sei a parte fracionária. Tem livro que até dá nome para isso. Eu acho que aqui chama característica. A parte inteira usa o nome característica. E a parte fracionária. E a parte fracionária chama de mantissa. Eu não vou usar muito esses nomes não, tá? Mas esses nomes existem. Então, pelo menos a característica desse logaritmo eu conheço, que é o número 1. Eu não sei qual é a mantissa. Se eu quiser calcular, se eu quiser saber a mantissa do logaritmo decimal de 37, alguém tem alguma sugestão? O que é que eu faço? Vou aonde? O quê? Calculadora. Calculadora. Então, eu clico aqui para aparecer a calculadora na minha tela. Apareceu. Digito quem aqui? 37. E aperto que tecla? Log. Log. Veja que ele não bota nem o 10, porque para ele já está implícito que isso aqui é base 10. Então, eu aperto log. Resposta. Quanto? Com uma casa decimal, aproximadamente quanto? Com uma casa decimal. Quanto, pessoal? 1, quanto? 5. O número é 1,568. Eu quero com uma casa decimal apenas. Aí eu olho para o algarismo que vem depois. Se ele é maior que 5, eu aumento aqui. Então, qual é a aproximação mais adequada? 1,6. 1,6, exatamente. Essa é a melhor aproximação. Essa é a melhor aproximação para o logaritmo decimal de 37, 1,6. Mas qualquer outro número de 10 e 100 que eu bote aqui, quanto vai ser a característica? Ou seja, a parte inteira. Qualquer número. E números que vão de 10 a 100, tem quantos algarismos? Os números entre 10 e 100. Tem quantos algarismos? Obrigatoriamente. Números inteiros. Tem quantos algarismos? 2, né, pessoal? 37 não tem 2 algarismos, não? Estou certo ou estou errado? Certo. Tá certo. Então, todos os números de 2 algarismos inteiros, o logaritmo deles vai valer 1, alguma coisa, porque todos eles estão entre 10 e 100, e todos eles estão entre 1 e 2. Está clara essa minha afirmação? Vamos agora para outro número. Quanto é o logaritmo decimal de 1000 na base 3? Na base 10, desculpa. Quanto é o logaritmo decimal de 1000? 3. 3. Agora eu vou pegar um número entre 100 e 1000. Um número de 100 e 1000 tem quantos algarismos? Obrigatoriamente. 3.
3. Eu vou escolher o número 481. Quanto vai valer o logaritmo decimal de 481? A característica a gente conhece. Quem é a característica? Quem é a parte inteira? 2. 2, alguma coisa. A mantissa você não tem a obrigação de saber, e se quiser saber, você vai na calculadora. Alguém tem algum palpite aí? Antes de ver a calculadora, alguém tinha um chute? Quanto você acha que é o logaritmo decimal de 481? Chute aí. 2, quanto? Uma casa decimal. Ninguém vai chutar? Ninguém? 2,8. Eu vou chutar 1,7. Vamos ver se eu estou bom de chute. 2,4. Eu tenho certeza que 2,4 é pouco. Depois eu vou justificar porque eu tenho certeza que 2,4 é pouco. Qual é o número que eu pedi? 400 e quem? E 81. Vou clicar aqui, ó. Quanto? Com uma casa decimal. 2,7. Meu chute foi bom? Sim. 2,7, aproximadamente. Espera aí. 3 algarismos. Quanto deu a parte inteira? Três algarismos. Quanto deu a parte inteira do logaritmo? 2. 2 algarismos. Quanto deu a parte inteira? 1. Então, agora se eu der um número de 4 algarismos, alguém tem ideia de quanto é que vai dar? 3. Oi? 3. Vai dar, exatamente, vai dar 3, alguma coisa. Ou seja, qual é a relação que eu estou afirmando que sempre existe? Se um número possui n algarismos, se um número possui n algarismos, a parte inteira do seu logaritmo decimal vale quanto? N menos 1? Exatamente 1. Exatamente n menos 1 vai valer a característica, que é a parte inteira. Então, só para você perceberem como isso é interessante, então, se eu pergunto, quanto é o logaritmo de 17.485.294? Qual é a resposta de vocês? Eu quero pelo menos a característica. Quantos algarismos tem? 7, alguma coisa. Exatamente. Se aqui tem 8 algarismos, a parte inteira vai ser quanto? 7, alguma coisa. 7. Vou pegar a calculadora aqui para calcular, hein? 17.485, 17 milhões, 485, já não lembro o final. Como é que é o final? 294. Vou apertar aqui, log, resposta. Bateu, pessoal? Bateu? Sim. Então, quanto maior for o número, a quantidade de algarismos vai ser expressa exatamente na parte inteira. Com isso, já vou resolver uma questão da P7 que eu postei hoje. Se eu perguntasse a vocês quem é maior, 2 elevado a 30 ou 3 elevado a 20? Quem é maior? Vamos supor que eu não possa usar a calculadora. Se eu botar um número muito grande aqui, a calculadora nem calcula, viu? Se eu botar tipo assim, 30 mil aqui, ó, a calculadora nem calcula, viu? Então, cuidado que quem tá escravizado com a calculadora tem que perder o hábito de ficar dependendo dela para tudo. Quem é maior, pessoal? 2 elevado a 30 ou 3 elevado a 20? O que vocês acham?
Alguém pergunta? 3 elevado a 20? Vamos ver, vamos responder agora. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Se eu sei que o logaritmo de um número, na base 10, a quantidade de algarismos tem relação com o resultado dele, quanto maior for o número, mais algarismos ele vai ter, e maior vai ser o seu logaritmo. Então, o que eu vou fazer é comparar o logaritmo de 2 elevado a 30 com o logaritmo de 3 elevado a 20. Porque quem for maior vai ter mais algarismos. Estou certo ou estou errado, pessoal, nessa forma de pensar? Tá certo. Certo. E quanto é que vale o logaritmo de 2 elevado a 30? Que propriedade eu posso usar aqui, que vai facilitar a minha vida? O que é que eu posso fazer com esse expoente do logaritmo? Que propriedade? Colocar para multiplicar o logaritmo de 2. Exatamente. O que eu chamo de, eu brinco, chamo de peteleco, né? Dá um peteleco no 30 e fica 30 vezes logaritmo decimal de 2. Quanto vale o logaritmo decimal de 2 que nós já fizemos uma aproximação? Já adotamos uma aproximação. 0,3. 0,3. E 30 vezes 0,3 dá quanto? Esse zero aqui faz a vírgula andar. É igual a 3 vezes 3, né, pessoal? Não é? Tô certo ou tô errado? Sim, tá certo. Então, 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Se a parte inteira é 9, quantos algarismos tem o número? Então, 2 elevado a 30 tem quantos algarismos? 10. Exatamente. Porque agora eu estou indo no sentido contrário, então agora eu tenho que somar. Quando eu vou daqui para cá, eu diminuo. Quando eu vou daqui para cá, eu aumento, né? Mais 1 ou menos 1. Então, acabo de concluir que 2 elevado a 30 tem 10 algarismos. E o outro agora? O que é que eu faço aqui com esse outro? A mesma coisa, né? Dou o peteleco no 20 e vai ficar quanto? 20 vezes... 20 vezes log de 3. E nós também demos uma aproximação para o log decimal de 3. Qual foi? 0, alguém lembra? 48. Exatamente. 20 vezes 0,48, usando esse zero, vai ser a mesma coisa que 2 vezes 4,8, né, pessoal? Não é verdade? Faz a vírgula andar, esse zero. Quanto é 2 vezes 4,8? 9,6. Exatamente. Quantos algarismos vai ter esse número? Opa. 3 elevado a 20. Tem quantos algarismos estão, pessoal? Possui? Quanto é a parte inteira? 9. Então, 9. possui quantos algarismos? 10 algarismos. Então, pelo número de algarismos, a princípio seria igual. Só que pelo resultado da outra parte, quem você acha que ganha, então? Quem é maior, 9,6 ou 9? 9,6. 9,6. Exatamente. Então, apesar desse cara possuir 10 algarismos igual a esse, eu garanto que esse é maior. Ou seja, eu concluo com essas duas afirmações que 3 elevado a 20 é maior do que 2 elevado a 30. Pessoal, eu não calculei quanto é 3 elevado a 20 nem 2 elevado a 30. Está bem clara essa ideia ou não? Vamos verificar? Tá. Vamos verificar com a calculadora? Ó, com a calculadora. Vamos lá. 3 elevado, olha aqui, a 20. Quantos algarismos tem, pessoal? 10. 10. Acertamos ou erramos? Acertamos, né? Agora Sim. guarda isso, né? Alguém guarda aí, 3.000... Ah, mas ele vai ficar escrito aqui no canto da tela. Agora eu vou para outro. Vou fazer agora quem? O 2
elevado a 30. 30. 30. Quantos algarismos? 10 também. Mas quem ganhou? Foi o 3 elevado a 20, que está aqui, ou o 2 elevado a 30, que está aqui mais em cima? 3 elevado a 20. Conforme eu tinha dito antes, não é isso? Vocês concordam, então, que você pode trabalhar com números... Agora, se eu aumentasse para 2 elevado a 30.000 e 3 elevado a 20.000, vocês conseguiriam responder agora quem é maior? O que vocês acham? Você já viu que o 3 a 20 ganha do 2 a 30? Conclusão. Que o 3 elevado a 20 aí é maior. É maior, exatamente. Agora, a calculadora vai ter dificuldade de calcular 2 elevado a 30.000, viu? Vou aqui na calculadora, ver se ela calcula ainda. Vamos ver se a calculadora é boa ainda. 2 elevado a 30.000. Agora, se prepare que o número é grande, viu? Pronto, 2 elevado a 30.000. Vou dar igual agora. Quantos algarismos tem esse número? Alguém sabe? Infinitos? Não, claro que não. Quantos algarismos tem esse número? Está escrito aqui. Quantos algarismos? 9.030. Na verdade, tem que somar 1. Vai ser 9.031. Vou mostrar aqui, ó. Se eu fizesse o mesmo cálculo que eu fiz agora há pouco, de aplicar logaritmo, né? Qual foi que eu calculei lá? Foi o 2 ou foi o 3 elevado? Eu não sei. Foi o 2 elevado a 3. Foi esse aqui. Então, se eu fizesse o log de 2 elevado a 30.000, aí eu daria o peteleco nele, ficaria 30.000 vezes 0,3, aproximadamente, o que daria 3.000 vezes 3, que daria 9.000. Eu diria quantos algarismos aproximadamente? Eu ia dizer com a minha aproximação 0,3, e eu ia dizer quantos algarismos? 9.000 algarismos. Mas não é o valor correto. Qual é o valor correto de algarismos que não aproximou com mais casos do que eu? Quantos algarismos, na verdade, vai ter? 31. E 30 é 30, 10, é 9.030, mas tem que somar mais um, tá? Tá certo? Porque exatamente, tem que somar mais um, então 9.031. E o outro? Quanto vai dar? O 3 elevado a 20.000. Quantos algarismos vai dar? Vamos lá, vai dar gigante, hein? Tá aqui, 3 elevado a 20.000, vou apertar o igual. Apertei. Quantos algarismos? 9.542. Exatamente. E vai chegar uma hora que essa calculadora não vai calcular. Opa. Deixa eu pegar agora 2 elevado a 50 milhões. Pronto. Deixa eu ver se ainda calcula. Olha o que ele falou agora. Entrada o quê? Inválida. Na verdade, não tem nada de inválido. É ela, a calculadora, que não consegue calcular. É que é diferente. Chegou no limite dela. Vocês já tinham visto isso ou não? Calculadora, então, falha? Sim ou não? Sim. Sim. Calculadora falha. Então, olha como é importante o logaritmo decimal, hein? Olha como é importante o logaritmo decimal. A gente, então, consegue dizer com ele, a partir do logaritmo da base 10, só na base 10, quantos algarismos um número tem. Então, isso é muito importante e pode ser muito usado. A segunda base, e tão usada quanto o logaritmo decimal, é o logaritmo neperiano. Neperiano. Que é um número que vale 2,7172 reticências. Esse número pertence ao conjunto dos números o quê, pessoal?
Esse I quer dizer o quê? Esse I quer dizer o quê, pessoal? Que símbolo a gente aprendeu com I esse ano? Conjunto dos números Irracionais. irracionais. Quer dizer que ele vai ter quantos algarismos esse número é? Quantos algarismos, pessoal? Você tem 3 pontinhos aqui, pessoal. Ele tem quantos algarismos? Infinito? Infinitos. E se é irracional, ele não se repete. Vou aqui na calculadora para vocês verem esse número com mais casas. Eu botei só 4 casas, que são as que eu sei. Mas deixa eu agora botar aqui o número E. Alguém está vendo o símbolo com E? Olha ele aqui, ó. É só clicar nele, ó. E errei. Errei os outros dois, ó. Eu só acertei os dois primeiros, errei. Vamos corrigir. É 1,72, 71 o quê? Errei. 71, o quê? 8281. Eu confundi, foi aqui, ó. Tem dois vizinhos aqui, ó. É 8281. Deixa eu botar para lá. Isso. 718281. É esse número aqui. Aí a pergunta que vocês devem fazer qual é? Professor, da onde é que vem esse número? Esse número surge da onde? Bem, da mesma forma que o π é um número irracional, né? Que vale 3,14159. É infinito. E o π pertence também aos irracionais. O E também pertence aos irracionais. Da onde é que vem o E? O que é que o E tem de especial? Bem, eu só vou conseguir justificar melhor para vocês quando, na verdade, vocês estiverem na faculdade e forem estudar um assunto chamado derivada de uma função. Lá no cálculo 1, que é a disciplina do primeiro semestre de qualquer curso da área tecnológica, vocês aprendem três conceitos. Conceito de limite, conceito de derivada, que é esse que eu estou falando agora, conceito de integral. Todo curso de cálculo 1, qualquer pessoa que fizer um curso da área tecnológica vai começar, inclusive a administração, curso superior de administração tem essa disciplina, e vai aprender esses três conceitos, limite, derivada e integral. Quando você faz a derivada de uma função, você modifica a função. Eu não vou entrar em detalhes do que é derivada agora. Não vou dar o curso de cálculo 1 para vocês. Mas vou dar um exemplo. Se eu tenho a função x elevado a 5, a derivada dela é 5x elevado a 4. A função, se eu tiver a função x elevado a 6, a derivada dela vai ser 6x elevado a 5. Alguém percebeu uma propriedade? Sim ou não? Que eu estou usando. Se fosse x elevado a 10, quem seria a derivada? Opa. X elevado a 10, quem seria a derivada? X elevado a 9. Mas qual é o coeficiente? 10 vezes x elevado a 9. Exatamente. Então, eu não vou falar o que é derivada de uma função, mas de antemão é um conceito muito importante para você maximizar e minimizar funções, mas não vou explicar o que é derivada. Só quero que vocês percebam o seguinte, quando eu derivo, a função se modifica. Estou certo ou estou errado? Essa função aqui não é diferente dessa, pessoal? Sim ou não? Concordam Sim. ou não? Pois, se você tiver a base, uma função exponencial, olha o que acontece com ela. A derivada dela vai ser ela mesma multiplicada pelo logaritmo, eu vou explicar agora, neperiano de 2. Então, quando a base for a base E, pessoal, a derivada vai ser E elevado a x vezes o logaritmo neperiano de E, que vale 1. Ou seja, vai dar a própria função. Ou seja, na operação de derivação, essa função aqui, com a base neperiana, é a única função que a derivada dela dá ela mesma. Ela não se altera. Então, quem aprender a derivar vai passar a adorar essa função e não mais essa, porque vai ser muito mais fácil derivar essa do que essa, pessoal. Tá claro essa propriedade ou não?
eu não tenho como adiantar o curso de cálculo 1 para vocês, né? Não tenho como. Então, só estou querendo dizer que esse número ele é muito importante para a derivada de uma função. Então, mas, professor, eu vou precisar usar esse número, 2,7172, desculpa, 82, não, você não vai precisar substituir esse número aqui, não. Veja por quê. O que você vai precisar fazer? Simplesmente, saber que o logaritmo neperiano, ele vai ter uma simbologia própria. Alguém sabe qual é a simbologia do logaritmo neperiano? É um LN. Então, se eu tiver o logaritmo de um número x na base E, eu vou passar a chamar de ln de x. Ou seja, eu não escrevo base, não escrevo mais o O e o G, e no lugar do O e do G eu boto que letra? N. Letra o quê? N de quê? De neperiano. Neperiano. Esse nome é em homenagem a um matemático, John Napier, que foi o cara que deu início aos estudos de logaritmo lá no século XVI. Então, em homenagem a John Napier, esse número foi chamado, né, esse logaritmo foi chamado de neperiano. Essa base é muito importante. O que vocês precisam saber? Que o logaritmo de 8 na base E é o ln de 8, só isso. Agora, quanto vale o logaritmo neperiano do próprio número E, pessoal? Quanto vale ln de E? Ele mesmo. Não. É elevado a quanto que dá E? É elevado a 1, né? 1. Então, a única coisa que você precisa saber é que o logaritmo neperiano de E dá 1. Então, você não vai ter que trabalhar com esse número feito. Então, não é para tratar ele com má vontade, porque você não vai precisar usar esse número na prática. Só precisa saber, tá? Para terminar a nossa aula, eu preciso mostrar agora. Professor, e se eu tiver em outra base? Por exemplo, logaritmo de 7 na base 3. Como é que eu calculo, professor? Já que a calculadora não tem a base 3. Quais são as bases da calculadora? Vou abrir aqui para vocês verem. Quais são as bases da calculadora? Essa tecla é base quanto? Essa tecla aqui é base quanto? Log, base quanto? 10, né? 10. E essa de baixo aqui? Base E. E só tem essas duas teclas aqui de logaritmo, pessoal. Só essas duas. Um é base 10 e outro é base E. E agora, professor, como é que eu calculo log de 7 na base 3? Bem, aí vem uma informação, um teorema, seria mais uma propriedade que pode ser provada, tá? Seria a propriedade, eu acho que eu dei 8 no vídeo, seria a propriedade 9. O logaritmo de A na base B, se você quiser mudar, você pode mudar para uma base C qualquer. Onde vai ser essa nova base, C. O logaritmando do logaritmo inicial vai ser o logaritmando do numerador. E a base do logaritmo inicial vai ser o logaritmando do denominador. Pessoal, essa fórmula sempre vale. É o que a gente chama de mudança de base. Eu poderia provar ela, mas a gente tem tão pouco tempo que eu acho que não vale a pena, porque vai dar algum trabalho. E vocês... Vou só dar um exemplo numérico. Pessoal, quanto é o logaritmo de 16 na base 4, pessoal? Resposta. Pessoal, quanto é o logaritmo de 16 na base 4? 4 elevado a quanto? 2. Agora eu vou usar essa fórmula aqui, vou mudar de base. Eu vou mudar, qual seria uma base adequada para trabalhar com 4 e 16? Qual base seria adequada? 4 e 16 são potências de base quanto? 2. Então, 2 é uma boa base. Quem vai ser o logaritmando daqui do numerador? O 16. Quem vai ser o logaritmando aqui do denominador? Quem, pessoal? 4. O 4. Eu pergunto a vocês, quanto é o logaritmo de 16 na base 2? Resposta.
4. 4. Quanto é o logaritmo de 4 na base 2? 2. E 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2, né? Pessoal, essa fórmula sempre funciona. Se alguém tiver curiosidade, por exemplo, em um belo de um exercício, é você aprender a provar isso aqui. Isso aqui sempre funciona. Desde que as condições de existência sejam obedecidas, para qualquer A, qualquer B e qualquer C que obedeça às condições de existência, você pode usar essa fórmula. Então, feito isso, pessoal, feito isso, mostrado esse exemplo aqui, vou reescrever a fórmula. Log de A na base B vai ser igual ao log de A na base C sobre o log de B na base C. Observando essa fórmula aqui de mudança de base, como é que eu calcularia agora o log de 7 na base 3, pessoal? Me ajudem? Para que base eu passo? Tem duas opções. Quais as bases que a gente pode trabalhar que tem na calculadora? Quais são as bases que eu posso trabalhar? Pessoal, quais são as bases que eu posso trabalhar? Base... Decimal e neperiana. Então, decimal vai ser essa daqui. E neperiana vai ser essa daqui. Todos concordam com a notação? Base decimal 10, eu usei o símbolo LOG, sem base de escrever nada. E logaritmo neperiano eu usei o quê? LN, né? Pronto. Agora, se eu fizer a calculadora, calcula isso aqui. A calculadora calcula isso aqui. E se eu dividir os dois, eu chego na resposta. Aqui, a calculadora calcula isso aqui. A calculadora também calcula isso aqui. Vão dar valores diferentes dos de cima. Mas o resultado vai dar o quê? Vai dar igual. Vamos usar a calculadora? Vamos lá? Vamos lá. Então, começa com quem? Vou começar com a base 10. Então, eu vou apertar aqui o 7. Quanto é o logaritmo decimal de 7, pessoal? Vou apertar aqui. Quanto deu? 0,845. Obviamente é aproximado, tá? Porque tem mais casas. Voltando para a calculadora. Quanto é que vale o logaritmo decimal de 3? Aperto o 3. Logaritmo decimal. Quanto deu? Nós já sabemos. Quanto? 0,477, que ele está arredondando para 4,8. 0,48, né? Não é isso, pessoal? Agora o que é que eu faço? Divido os dois. Vou voltar para a calculadora. Vou zerar. Então, vou fazer, ó. 7 log. Vou fazer tudo de uma vez só agora. Dividido. Apertei o dividido. Aparece aqui, ó. Dividido por 3 log. Aparece o segundo log. Aparece que está dividido. Agora é só apertar o igual. Resposta final, pessoal. Quanto? Quanto? 177124 reticências. Agora vamos fazer a mesma conta usando o logaritmo neperiano, que vai ter o mesmo grau de dificuldade. Como é que ficaria agora, pessoal? Usando o logaritmo neperiano. Aperto quem de novo agora? 7. E aperto agora que tecla? Qual é essa tecla, pessoal? LN, né? Quanto vale o logaritmo neperiano de 7? Vai dar a resposta. 1,945. Vou escrever aqui. 1,945. Né? Todos os números aqui são infinitos. Beleza. Depois, faço o quê? Logaritmo neperiano de 3. Aperto 3 e aperto LN de novo. Quanto deu, pessoal? Quanto deu? 1,098. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que, pessoal? Divido. Então, vou refazer aqui, ó. Vamos lá. 7 ln, então calculou o neperiano, dividido, vou aqui em dividido, 3 ln de novo, olha aqui que está a expressão, ó, ln de 7 dividido por ln de 3, aperta agora igual. Resposta, pessoal. Igual ao anterior, sim ou não?
Sim. Exatamente a mesma resposta. Ou seja, tanto faz e tem o mesmo grau de dificuldade usar logaritmo decimal ou logaritmo neperiano. Tem o mesmo grau de dificuldade. E a partir de agora é assim que vocês devem calcular um logaritmo que não esteja nem na base 10, nem na base, o quê? Neperiana. Beleza, galera? Minha aula muito parecida com o vídeo gravado, sim ou não? Sim, professor. Muito parecida. Só que acho que aqui eu dei mais exemplos com calculadora, não foi? Muito mais, né? Sim. No vídeo, eu acho que eu cheguei a usar a calculadora, mas muito pouco, né? Então, na aula de hoje, eu ensinei como usar a calculadora e vocês estão habilitados a calcular, a partir de agora, qualquer logaritmo em qualquer base usando a calculadora. Inclusive, na P6, teve uma questão que aconteceu isso, né? Foi ou não foi? Sim. Eu acho que a quarta questão da prova. Sim, questão 4. Questão 4. Deixa eu minimizar aqui que está abrindo essa janela. Pronto. Deixa eu ir para a minha tela aqui. Eu não lembro como é que era. Alguém lembra como é que era o enunciado, mas eu sei que dava... eu não vou lembrar agora. Mas, sei lá, era base 2 ou base 3 que eu usei lá. Não sei. Eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que a resposta ia dar... Base 5, professor. Era base 5. 5 elevado a x mais n, era isso? Me ajudem. Igual... Era isso? Não sei, né? Mas era parecido com isso aqui, né? Então, o que é que a gente faz aqui agora? Pode trocar de variável, né? Eu sugeri trocar de variável, mas tem gente que nem precisa fazer isso, tá? Porque vai ficar y mais n vezes y igual a 3. Aí botava o y em evidência, ficaria n mais 1. E isolaria o valor de y. Y igual a 3 sobre n mais 1. Ou seja, 5 elevado a x é igual a quem? 3 sobre n mais 1. E aí, nessa equação, para você calcular o valor de x, você aplica logaritmo dos dois lados da equação. Porque se João, que é o lado esquerdo, é igual a José, que é o lado direito, então eu posso aplicar logaritmo tanto em João quanto em José, que a igualdade permanece. Isso na mesma base. Vou escolher base 5. Aí a gente dá o peteleco aqui, ó. O x vem para cá multiplicando, ó. E aí o expoente sai do expoente. E ele fica multiplicando. Quanto vale logo de 5 da base 5, pessoal? Quanto vale logo de 5 da base 5? Vale? Então a resposta final é o logaritmo de 3 sobre n mais 1 na base 5. Se eu quiser calcular isso na calculadora, o que é que eu vou ter que fazer? Mudar de base, né? Se a base é 5, então vou mudar para logaritmo neperiano, ó. Pronto. Calcula o logaritmo neperiano de 3, ou decimal, tanto faz, né? De 3 sobre n mais 1. Calcula o logaritmo neperiano de 5, vai dar a resposta. Na prova, eu me contentaria se você perceber o seguinte, vamos supor que o n, o meu número chamado é 1. Então, 5 elevado a x deu 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Eu me contentaria se você deixasse claro que 5 elevado a 1 vale 5, que 5 elevado a 0 dá 1. Então, como 1,5 está entre 1 e 5, eu me contentaria se você dissesse que é 0, alguma coisa. E provavelmente mais próximo de 0 do que de 1. Então, 0,2, um chute. Eu me contentaria com isso na prova. Até porque a gente não tinha estudado logaritmo ainda. Agora, a resposta mais correta seria isso aqui. Tá? Então, eu estava esperando um palpite, um chute de vocês, mas que pelo menos você acertasse a parte inteira do número.
tá? A parte à esquerda da vírgula. Então, na verdade, então, o logaritmo já apareceu para vocês, mas eu ainda não tinha ensinado o logaritmo, né? E agora acabo de dizer que a questão da P4, mas eu diria que a maior parte de vocês já botou logaritmo na prova. Consultou, fez alguma espécie de consulta, né? E já sabia que tinha que usar o logaritmo. Então, a maioria de vocês descobriu. Eu agora acabo de explicar o porquê, talvez, né? Concorda? É isso, pessoal? Então, considero completado o nosso conteúdo da aula de hoje, que são bases principais. Fizemos a mudança de base e nós estamos habilitados agora a começar a fazer os gráficos da função exponencial. Já dominamos todas as habilidades que são necessárias para a gente calcular o logaritmo decimal. Para fazer a função de um logaritmo decimal, fazer a função de um logaritmo na base 2, fazer o gráfico de qualquer função a partir de agora. Ok, pessoal? Perguntas? Nenhuma? Não. Então, eu agradeço a presença de vocês. Completamos as bases, né, a base. Alguém tem alguma pergunta a fazer da aula de hoje? Alguma dúvida que ficou? Não? Diante do silêncio, eu vou, então, parar a gravação para encerrar a nossa aula. Então, tchau, pessoal.